Olá, estudantes do oitavo ano do Liceu Paulo Freire. Vamos lá começar essas aulas à distância aí, né? Vamos nos improvisar, nos reinventar, não é? Claro, claro que eu ia preferir a aula lá, não é? O dinamismo, a troca de ideias. Mas enquanto isso, vamos por esse meio, ok? Então, essas aulas dessa semana, da semana do dia 4 de maio ao dia 8 de maio, eu vou apenas lembrar tópicos importantes que a gente parou em março, tá? Então essas aulas seriam tipo um guia, tá? Um guia para você saber aí o que você deve lembrar para a gente começar os conteúdos novos, tá? E o assunto mais importante do ano, falei isso toda aula, hein? Toda quinta e sexta eu estava falando lá. Qual que é o assunto mais importante do ano que vai cair em todos os conteúdos? O iluminismo, não é? Então eu falei lá que o iluminismo foi um movimento intelectual de pensadores que quebra com aspectos do antigo regime. Quais são esses aspectos do antigo regime? Com a política concentrada nas mãos dos reis, o absolutismo, com a economia na mão do Estado, o mercantilismo, e numa sociedade de privilégios, uma sociedade estamental onde a sua posição social é dada através do nascimento, do berço que você nasceu, não é? Então, essa sociedade de privilégio, dentro desse esquema, surge essa filosofia que começa a ver de outra forma a sociedade. Não, calma, não é assim, não é pelo nascimento. Não deve ser concentrado todos os poderes na mão do rei. Deve haver uma igualdade, uma liberdade. Deve haver essa valorização no ser humano, não é? Então, isso levaria ao progresso da sociedade. A gente vai rever todas aquelas características. A valorização das ações humanas. As ações humanas devem ser valorizadas para a sociedade progredir. É o humanismo, não é? É o uso da razão, racionalismo. Se você usa a razão, você está vendo as coisas a partir do ser humano, do homem, o antropocentrismo. Se você usa a razão, você desenvolve a ciência. Você observa a natureza. Lembra lá do Isaac Newton, observando a natureza, não é? Ele fala da lei da gravidade, as leis naturais. E é isso que vai fazer que a sociedade progrida. Então você vai ter aqui uma consolidação da separação do campo da ciência e da religião. Você vai ter um laicismo, não é? No campo público, você deve pensar a razão, a ciência, as leis. E no campo particular, você acredite em que você quiser. Não é? Então, o iluminista, no campo político, ele dá valor à ciência, à igualdade, à razão. E a religião, sua fé, sua crença, fica em âmbito particular. Certo? Então, quando é falado de leis de política, a religião deve ser vista à parte, ok? Então, no século XVII, na Inglaterra, começa a surgir esse iluminismo, e onde ele vai ter o seu apogeu na França no século XVIII, século das luzes. Esses pensadores vão começar a olhar para trás na história e ver que vivia em uma sociedade, não é, desigual, e vai pregar o quê? A igualdade. Ok? Então você vai ter uma série de filósofos que vai o quê? Propor mudanças. Mudanças jurídicas, mudanças políticas, não é? Então, ó, a gente viu na aula esses 4 filósofos. Então, você vai aprofundá-los em filosofia, mas a gente tem que passar por eles, não é? Por exemplo, o Voltaire, ele falava no absolutismo do negócio que hoje é essencial, a liberdade de expressão.
Ele falando sobre a tolerância religiosa, o Voltaire vai lá e fala o seguinte, não é? Eu posso não concordar com nenhuma palavra que você falar, mas eu vou defender o direito de você dizê-las. Ele está defendendo a liberdade de expressão. Ele vai criticar a igreja. Não, pode haver fé sim, mas esses mediadores da fé são corruptos. Olha só, tá vendo? Ele vai aí tocar no Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado em que você não pode misturar a tua religião, a tua opinião, com o que é ciência, com igualdade. Não é? Como Montesquieu, por exemplo, vai falar que o poder do rei, concentrado só na figura do rei, é um absurdo. Você tem que então fazer o quê? Dividir os poderes. Vamos criar poderes autônomos, independentes, não é? Mas que sejam harmônicos. Então, executivo, legislativo, judiciário, que usamos até hoje. O Adam Smith, ele vai falar da economia. A economia não deve estar concentrada na mão do rei, na mão do Estado. Então, não deve haver intervenção do Estado na economia. Ah, mas o Estado deve deixar de existir? Não. O Estado deve controlar a ordem social, garantir a propriedade privada, e a economia deve ser livre para você ter concorrência e o mercado se autorregula, certo? O Rousseau, por exemplo, ele falava de ensino universal, um ensino a todo mundo, porque se você deve ter ciência, progredir a sociedade, todo mundo deve ter oportunidade de ter a educação, porque é através da educação que você ganha isso. Então você tira a educação da mão da igreja. O Rousseau é um pouco mal visto pelos iluministas porque todos garantiam a propriedade privada. E Rousseau falava que a desigualdade social nasce na propriedade privada. Quando alguém fala, isto é meu, e um outro tolo concorda, você cria a desigualdade social. Isso falava Rousseau. Então os líderes devem ser escolhidos pelo povo, pela soberania popular. Olha só aí, hein? Estamos falando de liberdade, de igualdade, não é verdade? Porque vivíamos em uma sociedade de privilégios. Então, quais são as consequências do iluminismo? A gente vive iluminismo até hoje. Se dá certo ou não, não é? Se tem falhas ou não, é outra história. Mas a gente tem heranças do iluminismo. A tolerância religiosa numa Europa que houve muita guerra de religião, o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, falado muito hoje em dia, hein? Né? A igualdade jurídica, são todos iguais perante a lei. Todo mundo nasce igual, certo? Então isso você tem o conceito da cidadania. Você larga de ser súdito e vira cidadão. E aí você vai atrás, você que estude, você que consiga, que se todo mundo nasce igual e você quer ter uma posição social, que vá atrás, nasce a meritocracia, o mérito, e não mais o privilégio. O absolutismo é criticado e é criado os três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Três poderes, não é, autônomos e não no querer de alguém. E o iluminismo vai ser então importantíssimo porque ele vai lançar as bases ideológicas de revoluções. Não é? A Revolução Americana, Revolução Francesa, não é? Revolução Industrial, as independências dos países da América Latina, as constituições, a base está nessa filosofia iluminista.
Então você tem que lembrar, não é? Lá do primeiro bimestre, no começo dele, dessa Revolução Gloriosa, que os burgueses efetivam agora, de fato, o poder do parlamento, em 1688. Agora o rei governa, o rei reina, quem governa é o parlamento, lá na Inglaterra, tá vendo? Então, um burguês chegando ao poder político de fato, ele vai ler sobre o liberalismo econômico e vai lançar as bases para a Revolução Industrial. Então, galera, isso aí foi uma aula generalizada, com os termos, tá? Simplificada. Sempre que você quiser, leia a apostila, leia as referências, pesquise, vá atrás, ok? Essa aula serviu aí para o nosso guia de estudo. Beijo, abraço!